Boa noite. Não foi por ser a primeira, nós tínhamos trabalhado para essa pressão mais alta quando o guarda-redes tinha a bola, nomeadamente nos pontapés de baliza. É sempre mais fácil preparar essa pressão a partir desse momento. Nós somos uma equipa muito forte nesse sentido. Quem é que devíamos pressionar, quem é que comete normalmente mais erros nessa saída de bola, mas não foi só isso. Eu acho que o jogo em termos defensivos, tirando a situação de golo que sofremos, situação de golo não, perdão, o golo que sofremos e a situação de golo cerca dos 70 minutos, a equipa esteve sempre muito bem. Numa zona mais adiantada do campo da Juventus, percebemos bem quem bloquear no fundo. Eu acho que houve um trabalho fantástico de toda a gente, a começar nos avançados, acabando no Marchesin. A partir dessa solidez defensiva, fomos uma equipa sempre muito perigosa a atacar. Eu recordo-me de um lance do Sérgio Oliveira que pode fazer o 3-0. Por isso, parabéns aos jogadores. Hoje, agora, não podemos esquecer que estamos a meio da eliminatória e temos um jogo muito difícil em Turim para resolver essa passagem. Nesse jogo, obviamente, temos tempo de falar. Agora o foco será, sem dúvida nenhuma, o Marítimo de segunda-feira. Isso para mim é que eu já tive a oportunidade de falar com os jogadores e não estou aqui a tentar desvalorizar ou preparar já o próximo jogo. Temos noção de que o campeonato, se queremos lutar pelo campeonato, temos de dar uma boa resposta nestes próximos jogos no campeonato. Miguel, depois o Manel. Olá, Sérgio, boa noite. Até que ponto é que o jogo desta noite do Futebol Clube Porto foi uma interpretação na perfeição daquilo que foi o trabalho de casa feito nestes dias? E até que ponto é que o gol da Juventus acaba por acontecer num momento de distração, talvez provocado também pelo cansaço que era já notório? Um bocadinho, sim, um bocadinho. Deixámos infiltrar o Rabiot, depois há um cruzamento, há uma bola prensada do Chiesa. Pode acontecer, não deve acontecer. Fomos tão rigorosos até naquele momento aqui, mérito adversário, que há sempre mérito adversário na ação do golo. Mas eu acho que vou pegar nisso para analisar o que é que temos que fazer naquele momento, ok? Nomeadamente um ou outro jogador, mas isso são situações de jogo. Jogámos contra uma equipa de altíssimo nível, talvez das equipas mais caras do mundo, com um potencial enorme a nível individual, e coletivamente acabam por ser uma equipa muito difícil de anular, porque conseguem jogar por dentro muito bem, conseguem jogar na profundidade também com alguma facilidade nos avançados, e conseguem ter largura no campo e serem sempre uma equipa perigosa nos corredores laterais. Eu acho que nisso, e perceber aquilo que eram os pontos fortes das Juventus, eu acho que roçou quase à perfeição, tirando um ou outro momento como esse da situação de golo. Não é normal a Juventus não criar, e até aos 70 minutos praticamente não criou. E depois, nos últimos 8 jogos, como eu disse na antevisão que fiz esta partida, tinha sofrido só 2 golos, e os testes semanais desta equipa, ou os testes que têm de 3 em 3 dias, são bastante exigentes e são de altíssimo nível também. Por isso, eu acho que nós não estamos super felizes, estamos contentes com a edição que fizemos, pela interpretação da estratégia planeada, pensada para este jogo, mas ainda faltam 90 minutos que vão ser muito difíceis para nós. Por isso, com toda a tranquilidade do mundo, não festejamos vitórias, festejamos sim uma qualificação, se ela acontecer. Manel. Sérgio, boa noite. Continua a ser um quebrador de recordes. O Porto nunca tinha marcado um golo às Juventus em casa, na sua própria casa, como aconteceu hoje, marcou 2, e para além disso nunca tinha sequer passado de um empate, neste caso ganhou pela primeira vez. Isto leva àquilo que o Sérgio estava a falar antes, e sem querer adiantar demais a antevisão do jogo que será de lá. Ficou aqui claro e como a água para os seus jogadores, para si, para todo o grupo de trabalho, de que, sendo a Juventus uma equipa poderosa, como já qualificou-se, o Porto consegue, por um lado, marcar, coisa que acontecia pouco nos últimos jogos da Juventus, e por outro, levar a Juventus a criar pouco junto à sua baliza.
Sim, foi um jogo sólido da nossa parte. Agora temos que perceber duas coisas que são fundamentais. Que isto ainda não acabou, está a meio. Isto é a primeira coisa que temos que perceber. Olhar para aquilo que fizemos de bem, que também é importante. E outra coisa para mim é um sinal importante, é o porquê de não fazermos sempre com este tipo de atitude, de mentalidade. E estou a referir-me ao campeonato, e nomeadamente ao último jogo, principalmente aos primeiros 45 minutos, vocês sabem. Ok, já tive a oportunidade de falar com os meus jogadores, demonstrar o meu desagrado, porque uma equipa que quer estar em todas as frentes, uma equipa que tem a história e que faz parte de um clube como o Futebol Clube do Porto, não pode em qualquer momento, ou dependendo do jogo ou do adversário, ou de uma individual a outra, mudar o seu comportamento. O comportamento tem que ser sempre no máximo, no limite. E é esse trabalho também que por vezes é difícil para os treinadores, acredito que não seja só para mim, manter esta gente toda sempre em redline. Depois, obviamente, com a qualidade que há individual, pelo trabalho coletivo que se faz, o chamado trabalho de casa, nós trabalhamos, tenho gente comigo, não só da equipa técnica, mas também do clube, faz parte daquilo que é o nosso dia-a-dia, onde a análise e a observação de adversários, quer dizer, há gente que trabalha, que não se restringe só a 2 ou 3 treinadores que fazem parte da equipa técnica. Por isso, parabéns a toda a gente, não me querendo alongar mais, aquilo que é a luta do treinador é exatamente essa, de manter sempre essa qualidade, e a qualidade por vezes pode não surgir na espetacularidade do jogo ou de uma ação individual, mas na mentalidade, na minha opinião. Paulo. Boa noite, Sérgio. Paulo Jorge Duarte, direto para a CMTV. O Sérgio já sabotou a minha pergunta, mas eu vou fazê-la na mesma. O Futebol Clube do Porto foi fiel à sua ideia de jogo, usou exatamente o mesmo sistema tático. No entanto, a concentração, o compromisso da concentração, penso que terá sido a grande diferença para os jogos do campeonato. Portanto, o que eu lhe pergunto é este chip que quer manter, é a sua grande luta, e já que for um jogo próximo com o Marítimo, vai ser a sua grande luta para manter o chip? Não, é isso, Paulo, é isso que estava aqui a dizer, que acabei de dizer, e já respondi a essa pergunta. Eu acho que não é só da minha parte, eu acho que todos os treinadores, e eu acho que é humano porque também fui jogador, e lutava muito contra isso, porque o jogador que, quando é competitivo, é sempre competitivo, não é só às vezes competitivo. E isso é a luta de todos os treinadores, porque há jogos que em termos de mediatismo têm mais do que outros. Há também um acumular, e aqui podemos entrar por aí, um acumular de jogos que foram, antes deste, foram 5 em 15 dias. 5 em 15 dias, volto a repetir. E os jogadores não são máquinas. Poderá aqui ou lá, agora cabe-me a mim tê-los sempre no nível alto, e passar-lhes perceber que para nós a nossa Champions League, como eu já disse algumas vezes, é o campeonato, e não podemos relaxar mais. Eu estou a falar do campeonato porque também é o próximo jogo contra o Marítimo, e exatamente manter este tipo de solidez a todos os níveis, não só naquilo que é a qualidade de cada jogador, e que temos, e se nós vamos comparar aquilo que é a qualidade individual dos jogadores em relação aos jogadores que temos nas provas internas, os nossos não ficam atrás de nenhum. Eu acho que parte muito disso que estamos aqui a falar. Pedro. Boa noite, Sérgio. Pedro Diniz, Bola na Rede. O Futebol Clube do Porto fechou muito o jogo interior da Juventus, que é uma das mais-valias dos italianos. Também soube pressionar no momento certo. E eu queria lhe perguntar, apesar de ser um trabalho coletivo de toda a equipa e começa na frente, como o Sérgio já disse, acha que o Sérgio Oliveira e o Uribe, no meio-campo, desempenharam na perfeição as tarefas que o Sérgio lhes pediu, seja no plano ofensivo, plano defensivo e mesmo nas transições? Fizeram um grandíssimo jogo, sim, é verdade. Mas vieram a ajuda muito importante de eu poder soltar um médio com a ajuda dos avançados. E se vocês verem, tivessem atentos a isto, com certeza que estão, e que viram, havia sempre um avançado próximo ou do Betancourt ou do Rabiot.
E isso permitiu aos médios não só de soltar e de chegarem também aqui naquilo que eram, nas basculações, naquilo que eram os corredores laterais. Porque nas variações que eles faziam, e deixavam sempre gente larga, de um lado o Alexandre, do outro lado o Chiesa, era preciso chegar rápido, porque depois a partir daí havia situações de 1 para 1, e nós não queríamos isso. Queríamos ter sempre na zona da bola a superioridade numérica. Eu penso que foi muito importante o trabalho deles, sem dúvida absolutamente nenhuma, mas eu falo mais do trabalho de equipa. E eles, para aquilo que é a opinião dos analistas, se calhar, e é verdade, fizeram um grandíssimo jogo, o Mateus e o Sérgio, mas eu queria realçar a equipa, porque a equipa fez um grande jogo. Bruno. Boa noite, Sérgio. Bruno Andrade, da Gol.com. O jogo de hoje, contra quem foi, na competição que foi, da forma que foi estudado e também jogado, serve como cartão de visita, como grande cartão de visita, para além da tua história e dos teus títulos, para eventuais clubes interessados, sobretudo da Itália, para mim? Para um Sérgio Conceição que está em beira de término de contrato? Oh, Bruno, você já foi mais simpático. Depois... Você está a disfarçar, você deve ser do amigo do Paulo, de certeza, não? É? Não? Não vou responder a isso. Não vou responder, quer dizer, isto já faz parte daquilo. Aliás, vou responder por uma questão de educação, quer dizer, não, a mim é muito pouco importante ou interessante aquilo que eu vou mostrar aos outros ou não. É importante aquilo que eu mostro aqui ao clube, ao nosso presidente e aos nossos adeptos. E os nossos adeptos, olha, por falar nisso, é uma pena nos jogos destes não termos um estádio cheio, sinceramente. A emoção, o ambiente, a atmosfera era completamente diferente. Eles sofrem em casa, aqui sofreriam na mesma, mas era uma mais-valia, porque se calhar a bola do 3-0 ia entrar com o estádio cheio. Por isso, eu acho que o mais importante é nós vivermos o jogo, a época. Há coisas que não estão bem e que nós temos que melhorar, porque se vão ver o Sérgio Conceição do campeonato, se calhar nem as equipas do meio da tabela aqui de Portugal me querem, porque estou a 10 pontos do primeiro classificado. Agora, se forem ver este jogo, mas isto depois depende de quem vê e quem não vê. Eu estou muito pouco interessado com isso. O importante é aquilo que eu trabalho aqui e aquilo que eu dou ao meu clube. Neste caso, eu sou o Porto. Luís, tá? Mister, boa noite. Luís Rocha Rodrigues 00. Não havendo esses adeptos na bancada, o escape para medirmos um bocadinho o pulso é passear pelas redes sociais. E nas redes sociais há um aspecto, não deixa de ser curioso, o facto do Manafá... Sou o pior treinador porque meti uma arega, não? Não. Neste caso não. Neste caso vou perguntar, que normalmente acontece isso. Neste caso é enaltecer, por exemplo, um desarme com classe do Manafá ao Cristiano Ronaldo, a pressão do Taremi. São jogadores que não há muito tempo estavam no Portimonense, no Rio Ave, o próprio Zaidu também. E eu pergunto, do ponto de vista mental, como é que se catapulta jogadores para esta dimensão tão superior sem que eles acusem a pressão, sem que eles tremam, porque já aconteceu isso na fase de grupos e agora voltou a acontecer contra uma grande equipa? Não, isso é um trabalho que vai ao encontro daquilo que eu estava a dizer há bocado. É um trabalho, hoje em dia, acho que é importantíssimo esse trabalho a nível emocional. Obviamente que há incidências de jogo que nos deixam mais irritados ou injustiçados, como foi o caso de 2 ou 3 jogos passados aqui nas competições internas, aqui em Portugal. E nós sentimos isso. De qualquer das maneiras, esse trabalho emocional, acho que é a normal adaptação deles perceberem em que clube é que estão, a exigência que existe, ok? E depois nós também percebemos com que jogador é que estamos a lidar. Eu faço questão, eu e a minha equipa técnica, de conhecer bem aquilo que é a história de cada um deles, jogadores, mas do homem que está por trás do jogador, perceber onde é que podemos tocar para elevar o jogador ao melhor nível. Não só naquilo que é potenciar ao máximo essa qualidade como atleta, mas também no plano humano, onde hoje em dia associando pode dar estas boas exibições como deu e aquilo que estava a dizer e bem, num jogador como o Zaidu, que há 2 ou 3 anos, estava no Mirandela, e que hoje está feito um homem a disputar aqui uma Liga dos Campeões contra as Juventus e a dar uma resposta fantástica. É um bom exemplo disso. Ok, boa noite. Tá, obrigado.